Olá, tudo bem? Olá, como vai? Hoje continuaremos a parte 3. O que é ser um verdadeiro adorador? Vamos fazer a nossa oração? Vamos fechar os nossos olhos? Repitam comigo. Senhor Deus, nós te louvamos nesse instante pelo privilégio que temos de, em boas circunstâncias, testemunharmos as tuas maravilhas. Queremos pedir em nome do Senhor Jesus que o Santo Espírito ponha a palavra certa nos nossos lábios e também no ouvido daquele que vai ouvir, porque quem fala planta, quem ouve colhe. Por Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje nós continuaremos o vídeo e aí, de início, o que eu quero que o irmão fale é sobre a questão também de textos bíblicos, onde pessoas e situações que foram afrontas a pessoas ungidas e que, na verdade, as pessoas pagaram o preço. O primeiro texto é 1 Reis 13, verso 4, que o rei tentou bater no profeta. O que aconteceu com ele? E, na realidade, isso foi muito grave. Houve uma divisão no reino de Israel e o rei Jeroboão, ele intentou fazer assim um reino particular. Inclusive, ele contratou homens que não eram da linhagem dos levitas para ser sacerdotes. Uhum. E fez o templo, ele queria chamar a atenção das pessoas para ficarem ali, para não ir adorar lá em Jerusalém. E ele então fez tudo isso e Deus mandou o profeta, o homem de Deus, ir lá testemunhar contra. E quando assim iniciou a cerimônia, o profeta então falou que o altar ia fender, a cinza ia derramar. Ele acabou de falar, deu um negócio lá que o altar Realmente aconteceu o que ele tinha dito. se fendeu, a cinza caiu. E o rei ficou irado e foi bater. Quando ele ergueu a mão para bater no rosto do profeta, a mão dele ficou estendida no ar. Sim, não podia baixar, não podia fechar, não podia nada. E ele então implorou misericórdia. Nós vemos que, na realidade, Deus ouve a palavra do seu servo. Deus teve misericórdia e Deus então restituiu a mão do homem. Agora, em outra parte da Bíblia, que é em 2 Reis, capítulo 2, de 23 a 24, fala quando Eliseu também amaldiçoou os meninos porque eles zombaram dele. E eu quero que o irmão fale sobre isso. Exatamente. Eliseu foi ungido também por Deus. Veja, a unção dele não foi do homem, foi de Deus. E ele era calvo, assim como eu sou. Então não tem nada a pessoa ser assim. Foi a zombaria dos meninos de, assim, 12, 13, 14, 15 anos que não tinham juízo e não tinham respeito. Afinal de contas, ele era um homem idoso, né? E é natural que a pessoa idosa, assim como a minha idade, às vezes fica calmo. Mas foi a zombaria que fizeram. E ele estava passando e eles começaram a gritar: sobe calvo, sobe calvo. E na verdade ele se ofendeu com aquilo. E ele então amaldiçoou eles. E veio 2 ursas e eram 42 rapazes. E foi então exterminados. Eu não sei como meninos assim dessa idade, que são velozes, são, né, cheios de vida, Gente. como aconteceu? Será que ele ficou paralisado? Será que a ursa foi muito esperta? Só sei que 42 meninos morreu porque ofendeu o homem de Deus. Agora, a minha pergunta é para continuar o assunto do vídeo anterior. Isso já aconteceu contigo? E se aconteceu, o que aconteceu com a pessoa? De ter te afrontado? Como que foi a situação? E, na verdade, já aconteceu algumas vezes, inclusive nós temos vídeos que vocês podem ver. Nós temos vídeos contando a história
de pessoas que, por exemplo, uma delas, a pessoa não era da nossa denominação, mas de outro lugar. Então não era um membro dali, do local. E era meu dia de pregar, a igreja estava preparada já estava quase na hora de eu entrar. E essa pessoa também estava lá, era uma visita. Mas chegou uma irmã com uma senhora, que estava com muitas dores, assim, aflita. E naturalmente, a gente, para orar, a gente tem que preparar o coração da pessoa. Acredito que a fé vem quando a gente prepara o coração da pessoa. Assim como para plantar uma semente e tal, você tem que preparar o terreno para isso. Então, tinha um quarto, assim, uma saleta, que usava para as crianças e tal. E a gente foi para lá. E então, como a mulher estava desesperada, eu estava conversando para tentar acalmar ela para poder. E demorou, acho que uns 10 minutos. A igreja estava esperando. E esse homem, ele se levantou, de repente ele se levantou e falou assim que na igreja adventista não era acostumado assim fazer oração particular em salas. E falou um monte de coisa assim, as pessoas ficaram assim sem saber como agir. Sim. E quando eu saí, nós estávamos saindo, eu com as duas senhoras estávamos saindo, ele já estava subindo a escadaria, e ele falou que ia, a associação, que ia, assim, denunciar, que onde já se viu oração para enfermo, oração para expulsar demônio, para isso, para aquilo, que a igreja não aceitava isso. E aí eu fui, preguei e tal, mas a minha esposa, que estava também na plateia, ela falou, Antônio, vamos falar com o fulano para ele não ir na associação, porque não fica mal para você. Né? Como ele era amigo e a gente sabia a igreja dele, que na verdade era 1 quilômetro e pouco da nossa, a gente foi, só que a gente chegou lá e ele era diácono, ele vinha mais cedo para abrir a igreja. Sim. E nós fomos mais cedo também para falar com ele. Quando ele chegou, que nós chegamos também, que a gente foi falar com ele, ele se levantou, assim. E aí minha esposa que intercedeu, ela pediu para ele não ir e tal, para aquilo ficar entre nós. Sim, sim. Mas foi chegando gente, ele quis se exaltar. E ele disse assim, você vive orando pelos outros, por que não ora para o teu filho que tem problema? Você quer que eu vá orar por ele? Aí eu falei, irmão, a gente serve a Deus, mas Deus sabe o que faz. Naturalmente. E as pessoas foram chegando e ele falou assim, olha, se você quiser eu vou orar. A minha família é toda consagrada, minha esposa é uma bênção na igreja, toma conta das mulheres, minhas filhas são todas consagradas, você tem um filho desse jeito? Se você quiser eu vou orar por ele. Mas se quiser também jogar praga, pode jogar, que eu não tenho medo. Aí eu falei, irmão, eu não vim para jogar praga, eu vim conversar com o irmão. E ele começou a se exaltar perto das pessoas. Pode jogar praga que eu não tenho medo. Ele falou 2 vezes. Na terceira, sabe quando dá um repente em você? Sobe. Eu falei, irmão, eu não vou falar nada, mas quando acontecer você vai saber por que aconteceu. O que aconteceu? 1 mês depois, mais ou menos, a esposa dele foi em Brasília, São Paulo, em Brasília, e lá ela encontrou um antigo namorado. E conversa vai, conversa vem, o camarada ganhou ela. Ela só voltou para buscar a bagagem. A bagagem. A mudança. E ele ficou com as filhas e, na verdade, diz que ele andava chorando para cima e para baixo, porque perdeu a esposa. Era uma mulher muito bonita, mas ele era muito assim, aquele tipo de homem que acha que
ele dizia que ele era patriarca, que a família tinha que andar nas rédeas como ele queria. E ele perdeu a esposa. Então, na verdade, eu acho que ele mexeu com a pessoa errada. Porque na verdade, aqui, ó, eu gostaria de até que os irmãos explicassem pra gente. A Bíblia nos mostra que, na verdade, mexer com ungido é problema. E hoje em dia, isso foi lá no tempo da Bíblia, mas e hoje? Acontece também? Então, acontece porque aconteceu comigo e eu tenho várias histórias, inclusive está nos nossos vídeos, de pessoas que me convidaram para fazer semana de oração, assim, ensinar fé para eles, mas quando ele viu assim os resultados, que as pessoas estavam sendo assim libertas, curadas, eu acho que deu um senso de assim, talvez de inveja, sei lá. E ele então começou a contratar pessoas, convidar pessoas, irmãos, para me combater. E aquilo foi terrível, porque depois de umas 3 vezes assim, eu estava orando e de repente eu vi assim uma visão, vinha 3 cachorros, desses cachorros grandes, e avançavam em mim, saía fogo dos olhos e da boca deles, sim. Mas amanheceu o dia, era de sexta para sábado, amanheceu o dia, eu fui para pregar. Eu nem lembrava da coisa, na verdade. E ele levou 3 amigos, anciãos de outras igrejas, que me conheciam, para na hora que eu comecei a ensinar sobre a fé, que era na parte da tarde, eles se levantaram e começaram a combater, porque a igreja não acreditava assim, que isso não era de Deus, que expulsar demônio e essas coisas, tal que aquilo me deu assim, sabe quando dá um repente em você? Sim. Esse que é o perigo. O perigo mora aí. Às vezes a pessoa insulta, a gente baixa a cabeça, mas se a gente se levanta, entende? Aí eu falei, olha, essa noite eu vi isso, isso e isso, esses 3 cachorros são vocês. E eu vou embora. Aí, ninguém queria que eu fosse, mas eu fui. Quando foi, assim, à noite que eu fui orar, mas falou bem claro para mim, fala para o fulano, que se ele não se retratar com você, ele vai morrer. Eita. Então, naquele momento, eu esqueci, assim, a raiva que eu fiquei na hora, porque qualquer um fica. Sim. Fui insultado sem causa. E eu fui falar com ele, e ele não aceitou. Tudo bem. Aí eu não fui mais lá, continuei minha vida, passou 4 anos, eu soube da história. Ele cometeu adultério, a igreja cortou, os filhos dele foi para as drogas, a menina para a prostituição e a mulher abandonou ele. E ele foi morar com essa mulher que ele tinha caído. Mas 4 anos ele perdeu, assim, ele era um bom pregador, sabe? Não tinha a fé que eu tinha, mas ele tinha, assim, bons argumentos de pregação. Eu sou acostumado, Sim. sabe que o adventista normalmente Sim, ele é articulado. são bons pregadores. São. Pode não viver o que prega, mas prega. Uhum. Então, depois de 4 anos, eu soube que estava assim. Eu fui atrás dele, ele me recebeu bem e tal. Eu vi a mulher que não era assim o que ele achava que era, né? Eu achei ela feia. Se fosse para perder, que perdesse com uma mulher bonita, mas não era bonita. Uhum. Mas quando o cão atenta, moral da história. Eu fiz oração, ele já não dava, nem estudo bíblico ele dava mais. Sim. Morreu. Aí eu orei, ele reconheceu que estava errado, orei, ele pediu perdão e tal. E depois eu soube que ele já estava dando estudo bíblico e pregando. Ao despedir, eu quero ressaltar
Eu acho que a humildade é a coisa mais importante que nós devemos ter. As pessoas geralmente têm a tendência que aquilo que ele não conhece, ele tem medo. E quando ele deveria atribuir a Deus, normalmente ele atribui ao diabo. Então tudo que ele não compreende, ele acha que vem do diabo. E na verdade o diabo é um pobre coitado, que nem nós. Na realidade, ele é um ser que é comandado por Deus. Já é vencido, né? Finalizamos o vídeo por aqui. Nós pedimos que vocês curtam os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber sempre os vídeos novos, compartilhe com seus amigos, deixe os seus comentários aqui embaixo, pedidos de oração, nos procure, temos um grupo e aos sábados, das 15 às 18 horas, nós estudamos a Palavra de Deus mais profundamente. E nós agradecemos a sua companhia até aqui, até o próximo vídeo.